A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, tudo bom? Vamos aí para mais um estudo bíblico. Hoje eu vou trazer aí a interpretação do livro de Malaquias. Então vamos lá, sem muitas delongas. Peraí, sujeitar aqui direitinho. Deixa eu ver se... Acho que tá bom assim. Vamos lá. Livro de Malaquias, capítulo 1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Vamos entender isso aqui, Rebeca, lá em Gênesis, né? É, Jacó, que aconteceu? Era filho de Isaac, que é o filho da promessa, que era o filho de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, aí Isaac gerou Jacó e gerou Esaú. Os dois vieram como gêmeos, né? Só que um agarrando o calcanhar do outro. Jacó agarrou o calcanhar de Esaú, que era Esaú nascer primeiro da barriga da mãe, né? Um era peludo e o outro liso, né? Aí o Jacó queria nascer primeiro, mas quem nasceu foi Esaú, né? Mas Jacó nasceu segurado no calcanhar de Esaú, que ele queria passar na frente do irmão. Então, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, que quer passar na frente dos outros, é trapaceiro ou enganador, né? Mas, por que que o Criador disse, eu amei Jacó e odiei Esaú, sendo que Jacó era trapaceiro? Por quê? Porque aquilo lá, Deus transforma o mal em bem e o Messias ele veio para os pecadores para transformar eles, salvar eles do pecado. Então, apesar de Jacó ser o trapaceiro, o que acontece? Jacó ele queria ser o primeiro, porque lá naquele tempo era importante os filhos de Israel, o povo judeu, ter a primogenitura. O que é a primogenitura? O filho mais velho é que vai à frente no controle da família, da direção das coisas da família, né? O pai dá autoridade para o filho mais velho. Isso chama primogenitura. E ele que dirige as coisas, o mais velho, né? Só que Jacó queria a primogenitura. Só que aí Esaú estava à frente, porque ele nasceu primeiro. Era o filho primogênito. Então, Jacó fez o risado, né? Que é um alimento que Esaú estava com muita fome e vendeu o seu direito de primogenitura para o irmão, através de um prato de lentilha, né? De ensopado. Então, que ele estava com muita fome. Por quê? Porque Esaú não dava importância das coisas do Criador, de ter a primogenitura nas coisas do Criador. Então ele desprezou a coisa do Criador. Como o Criador é onisciente e onipresente, antes de Esaú nascer, ele já sabia que Esaú ia desprezar. Por isso que ele fala, antes de os dois nascer, o Criador fala, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Por quê? Porque Jacó ia adorar as coisas do Criador, por isso que ele queria a primogenitura. Tanto é que Jacó, mediante, ele quando ele nasceu, ele usava de trapaça, né? Ele se colocou no lugar do irmão, e o pai tinha problema de visão, era cego, e abençoou no lugar de Esaú o Jacó como primogênito. E aí ele tomou a primogenitura de Esaú, né? E aí por isso que o nome trapaceiro, os nomes têm significado nas escrituras, tá? Só que aí, quando Jacó teve encontro com o Criador, com Deus, né? Ou com o anjo do Senhor, ele lutou com Deus, lutou de maneira figurativa, tá? Que ele queria com o Criador, o Deus abençoasse ele, e ele lutou para que Deus abençoasse ele. Aí quando ele venceu, lutou com Deus e venceu, não venceu o Criador, venceu porque ele lutou até o Criador abençoar ele.
Aí o Criador deixou ele manco, né? É o anjo do Criador, né? E aí ele foi abençoado pelo Criador, e aí o Criador mudou o nome de Jacó para Israel, porque Jacó era trapaceiro, o nome significava isso. Então ele mudou o nome para Israel. Isso significa que todo que se converte ao caminho do Criador, sai dos seus maus caminhos, tem um novo nome no reino celestial, no reino espiritual. Aqui eu tenho um nome, Fernando. Mas quando eu me converti, no reino espiritual, meu nome é outro, entendeu? Por quê? Porque o nome tem significados no reino celestial, entendeu? É igual as festas do Senhor, os números, tudo tem o simbolismo e o significado nas escrituras, entendeu? Então, por isso que ele amou Jacó, porque Jacó se converteu e amava as coisas do Senhor, Esaú desprezava, entendeu? Então, esse é o entendimento. Vamos dar sequência aqui. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Que antes de nascer, nenhum tinha feito mal ou bem, mas o Senhor já é onisciente, sabia que Esaú ia desprezar. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Esaú, Edom. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Olha, ele está falando do sacerdote, o humano, não está falando, porque depois do Messias, ele é o sumo pastor, o sumo sacerdote. O que é um sacerdote? Aquele que intercede pelo povo. No Antigo Testamento tinha sacerdote humano, que hoje é chamado de pastor, né? Que intercedia pelo povo perante o Criador. Porque o povo não tinha relação direta com o Criador. Ele tinha que ir através do sacerdote. Entendeu? Hoje nós temos acesso ao Criador pelo nome do Messias, que é o sumo sacerdote. É o sacerdote perfeito da nova aliança. Não tem mais sacerdote humano. Agora o sacerdote, o caminho é o Criador. Não tem mais sacerdote pecador que interveia a Deus por meio do povo. E ele tinha que purificar os seus pecados como os do povo. Então hoje o sacerdote não é mais humano, é o próprio o Messias, que se deu na cruz para pagar o nosso pecado, e o véu do templo se rasgou, e agora não tem mais templo, a gente não visita mais templo, nada. A gente tem acesso ao Pai por meio do nome do Messias, único e exclusivamente. Entendeu? Então o sacerdote é isso, intercessor. Só que hoje o nosso intercessor é o Messias, só. Não tem mais esse intercessor humano. No Antigo Testamento tinha. Entendeu? E aí o Senhor está criticando os sacerdotes que se corromperam. Entendeu? De maneira temos desprezado o teu nome? E o Messias não se corrompe, ele é santo. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Comida impura. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem ali, mal algum. No Antigo Testamento se levavam animais para representar o Messias. O que acontecia? Como o Messias ainda não tinha vindo, no Antigo Testamento, todos os animais que o Criador pedia para sacrificar e derramar o sangue, era o sangue que representava o sangue do Messias, que ia expiar os pecados do povo lá. Apontava para o Messias que o dia ia vir. Então tinha que fazer esse sacrifício lá naquela época de animais. Hoje a gente não sacrifica mais porque o Messias é o Cordeiro Pascual que se deu na cruz para pagar nosso pecado. Então, ele foi o sacrifício perfeito. Né? Os animais só era figura para apontar para o Messias, porque no Antigo Testamento o Messias ainda não tinha vindo. Entendeu? Por isso que fala, os filmes, quando a gente vê, fala antes e depois de Cristo. Entendeu? Tem essa conotação. Então, os animais que o Senhor pedia para sacrificar não podia ser manco, tinha que ser perfeito, não podia ser animais manchados, nem com rúgula, nem com nada. Tinha que ser o animal perfeito. E eles estavam levando animal impuros e imperfeitos e mancos. Entendeu? Por isso que o Criador se irou com esses sacerdotes aí. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta... Porque como o Cordeiro de Deus, o Messias era perfeito, sem pecado, os animais que representavam o Messias que ia vir,
não podia ter defeito, porque era um simbolismo. Tinha que ser um animal perfeito. Não porque o Senhor era meticuloso, perfeito. É porque assim, o filho é perfeito, o filho não tinha pecado. Então os animais que representavam o Messias tinha que ser perfeito, sem defeito nenhum. Entendeu? Porque o Messias não tinha defeito, ele não era pecador. Ele é Deus encarnado. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se ele fizesse essas ofertas para o governador, atenderá? Pergunta o Criador dos Exércitos de Anjos, né? E por que para mim, vem trazer ofertas de animais defeituosos? É isso que o Criador está falando. Templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer... Caramba, não era isso que eu queria, não. Em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Olá. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Hoje a gente não faz essas ofertas de manjares, de alimentos, de animais. Hoje a oferta é os nossos atos de justiça, adoração no Espírito. Justiça, verdade, paz, amor pelo próximo, amor para Deus, amor pela palavra de Deus, obediência. Tudo isso é os nossos atos em adoração em espírito e em verdade. Entendeu? Esse é o sacrifício vivo. Sacrifícios espirituais, não é mais físico. Grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do profanam o nome do Senhor. Olha como o nome é importante. O nome do Senhor é santo. Por isso que é importante a gente descobrir o nome verdadeiro e pronunciar o nome verdadeiro. Embora a gente foi enganado, o nosso subconsciente chama Deus, chama Jesus Cristo, mas o nome verdadeiro é Yahweh e o nome do filho Yahushua HaMashiach. Quem não consegue decorar esse nome e pronuncia ou Criador de todas as coisas, que é o Pai, ou pronuncia Pai, Pai Celestial, ou pronuncia o nome do filho de Messias, que é o nome traduzido para a nossa língua. Não é Jesus Cristo, é Messias, porque Mashiach no hebraico significa, traduzido para a nossa língua, Messias, não Jesus Cristo, entendeu? Só para conhecimento, só para vocês entenderem isso. E que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. E por quê? Porque o nome Jesus foi instituído pelo Império Romano, tá, irmãos? Ele veio do latim, ele não veio do hebraico. E como o Salvador, ele é da tribo de Yahudá, que é da tribo de Judá, então ele é judeu, então ele fala hebraico, entendeu? Por isso que o nome do Salvador, do Messias, é hebraico, não é latino, não é romano, que o Império Romano distorceu toda a mensagem do Evangelho, a religião católica e os protestantes distorceram tudo, entendeu? E os catolicismo que traduziu, alguns que nem João Ferreira de Almeida e outros aí, traduziu a escritura para as nossas línguas e erraram muito na tradução algumas palavras e tocaram alguns nomes, né? Alguns fizeram isso de propósito, outros tradutores fizeram por erro mesmo, por falha. Mas alguns mudaram algumas coisas lá propositadamente. Por isso que a gente vai buscar no original grego, não que você tenha que desprezar, não estudar as escrituras na nossa tradução, não é isso. O que eu estou falando é que se a pessoa tiver tempo de procurar no original grego algumas palavras, porque a Bíblia não foi distorcida como um todo, algumas palavras que foram na tradução erradas.
E alguns nomes que tiraram propositadamente para enganar. Isso foi os que traduziram, os católicos, os outros aí, né? Com malandragem, pra gente não, né? Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Malaquias 2. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei E o maldição nome sobre verdadeiro do vocês. Senhor, que vem do tetagrama, que é Ud-Re-Vav-Re, que é traduzido como Yahoo, muitos judeus não ousavam pronunciar esse nome por dois motivos. Um, porque o nome do Senhor era muito santo e por ele desobedecerem o caminho do Senhor, né? Ele não ousava pronunciar. Outros diziam que não pronunciavam por, porque o nome do Senhor é santo e não pode colocar o nome do Senhor em profanação, né? Aí colocaram outro nome. Mas na verdade, muitos colocaram nas escrituras um nome genérico para manipular o povo, para enganar. A verdade foi essa. Porque o nome do Criador é muito poderoso. É lógico que você não pode colocar, chamar o nome do Criador em vão, em coisa que ele não está, como orgias, como injustiça, como ladruagem, como porque muitos fazem isso, né? Como fala o termo Deus, né? Ah, que Deus nos ajude, vai roubar e pede ajuda a Deus. Olha, esse pode, que Deus? Só se for o diabo, o Deus desse século. Porque o Criador não compactua com o roubo, entendeu? E muitos vai fazer orgia e fala o nome do Criador lá no meio, entendeu? Por isso que o nome original, que os judeus falam que não revelou para muitos não profanarem o nome, né? Faz sentido também. Mas na verdade eles não revelaram porque esse nome tem poder e tem conhecimentos riquíssimos e revelações. E ia revelar coisas contra eles mesmos. Então eles esconderam o nome, né? Também. Tem esses dois entendimentos, tá? E até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. O Criador Por causa de amaldiçoou. vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na O cara de próprio vocês Criador os fala isso, excrementos tá? dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei Porque vocês são fora corruptos com os os sacerdotes. excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Levi é um sacerdote da tribo de Levi, tá? Porque começou com um homem. E o Levi, o homem Levi, tinha uma aliança com o Criador. Só que o resto do sacerdote que era dessa tribo de Levi, porque na Bíblia tem 12 tribos, tá? E como os judeus desobedeceram a Deus em muitos aspectos, Deus deixou o povo dele ser cativo, outras nações virem e aprisionar o povo de Deus e levar para ser cativo, para servir os povos estranhos. Então as tribos dispersaram, as 12 tribos foram cada um para um lugar, para uma nação diferente. Depois, no ano 1948, que voltou para sua terra alguns judeus e foram instituídos como nação de Estado o povo de Israel, que não era nação de Estado reconhecido, né? Aí ele foi reconhecido. Por isso que tem também essas guerras entre muçulmanos e que lá agora foram construídas uma mesquita lá no Dono da Rocha, lá no povo judeu. Por isso que o povo judeu queria construir o templo lá, né? Mas o muçulmano não permite ter essas guerras, né? E o muçulmano não deixa, que eles tomaram conta lá, né? Então, tem esse embate aí. Foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Aí as tribos se Ele dispersaram, me temeu, né? E tremeu E aí diante juntaram do com meu. outros povos, por isso que a gente tem uma linhagem da descendência do primeiro povo, que é o povo judeu, que na terra, né? Porque antes do judeu tinha o Adão e Eva, os aramaicos, né? Mas veio. Aí foi formando linhagem, foi formando povos, né? E o primeiro povo, o terreno do Criador foi os judeus, né? E a gente veio dessa linhagem, lá atrás, muitos 1000 anos atrás, né? Mas a gente tem uma linhagem, né? Uma descendência, cada um de nós. Tem a linhagem
da tribo de Judá, outro da tribo de Efraim, outro da tribo de Dan, outro da tribo de Zebulon, outro da tribo de Isacar, outro da tribo de José, outro da tribo como que é? Benjamim, e tem 12 tribos, né? A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque Isso, os lábios do sacerdote o homem devem Levi, guardar né? o conhecimento, Agora os e outros da sua boca sacerdotes todos se corromperam. esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram É o que acontece hoje, né? Levi, Sacerdote, na verdade, é pastores, né? Por Os isso, pastores eu fiz corruptos que de fossem hoje. desprezados e humilhados Falsos diante profetas. de todo o povo, porque vocês não Vão dar seguem conta os ao meus Criador. caminhos, mas são parciais quando Fica desviando ensinam as a pessoas lei. do caminho do Criador. Não temos todos o mesmo A obediência da palavra. Pai. Não Distorcendo a fomos palavra todos para criados enganar. pelo mesmo Deus. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Judá é da tribo de Judá. Salomão construiu o templo de pedra para o Criador, certo? Por isso que hoje tem o templo de Salomão lá fake no Brás lá, mas aquilo ali é abominação, tá? Aquilo ali é uma imitação do Antigo Testamento. Hoje, o Criador não habita mais nesses templos feitos por mãos humanas. O Criador habita dentro de cada um que crê nele, do nosso corpo físico, né? Então, Salomão construiu o templo e ele profanou o templo, porque ele se casou com várias mulheres que adoravam outros deuses que não era o verdadeiro, que é o Elohim, que é o Yud-He Vav-He, Yahweh dos exércitos. Então, aí Salomão colocou outros deuses dentro do templo do Senhor e profanou. E ainda o Senhor falou: que templo se edificará para mim? Né? Porque Deus não habita, mas o homem quis construir para adorar o Criador, só que ele acabou se corrompendo, colocando Deus lá. E ele veio da tribo de Judá, que é da tribo do pai dele, né? Da descendência de Davi, que é de Judá. Entendeu? E eles se corromperam através de Salomão e depois dos sacerdotes, né? Que vieram depois. Entendeu? Desobedeceram a lei do Criador lá no Antigo Testamento. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó. Porque Malaquias ainda é Antigo Testamento, tá? Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Olha lá, e vocês não aceita. ainda perguntam, por quê? Nem suas ofertas, nem seus cânticos. Entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor traição, que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Um ao outro, porque traiu. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Isso. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Porque a união do marido com a mulher deixa seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, seremos os dois uma só carne. É a representação do casamento do Messias com a sua igreja, que é a noiva do Messias, né? Que somos nós que cremos, que ele vai nos buscar para a boda do Cordeiro, né? As virgens são chamadas na Bíblia virgens santas. Não é porque são virgens no sentido literal, tá? É que esses que creem no Messias, eles são puros de coração, entendeu? Eles creem genuinamente, são fiéis ao Messias, entendeu? É isso que está falando, que por isso que são chamados de virgens puras. É um termo figurativo. Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras.
Como o temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Ó, o mensageiro é João Batista e depois o mensageiro da aliança é o próprio virá, Messias. diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador. Aí está falando do Messias, que muitos conhecem como Jesus Cristo. Tá? E os refinará como ouro. Esse é o anjo do Senhor, mensageiro do Senhor. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Lá, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, olha que oprimem os viúvas, vai dar conta ao Criador. Os estrangeiros dos seus dessas direitos, obras massas. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem temor ao Criador. De fato, eu, o tivesse, Senhor, não faria mal para os outros. Por isso vocês, que nós que somos a semelhança Jacó, do não Pai. foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, esse versículo é muito mal e ainda interpretado. Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui, muitos falsos pastores usam esse versículo para falar que você tem que dar dízimo. Lembrando que Malaquias pertence ao Antigo Testamento. E aqui ele está falando com o povo. Qual povo? O que ele falou ali? Os israelitas. O povo judeu, tá? Da tribo de Judá. O povo da tribo de Levi, que é do povo lá de judeus. Tribo de Levi, você é levita, você é da tribo de Levi, então ele não está falando com você nem comigo. Então, por isso que a Bíblia se entende assim, para quem falou, quando falou, se é para hoje, se é para passado, verbo passado, presente e futuro, texto e contexto, interpretação literal, interpretação figurativa e espiritual. A Bíblia se entende assim, já expliquei isso. Então, aqui ele está falando, que rouba no dízimo das ofertas. Primeiro que dízimo e oferta não é dinheiro como se prega hoje nos templos. São colheitas de frutos, de alimentos que o Criador que dava, porque ele mandava chuva e brotava os alimentos e eles colhiam e para a tribo de Levi, porque as outras tribos, tem 12 tribos, mas as outras tribos tinham herdade que o Criador tinha deixado por meio da descendência, para os seus filhos, né? Só que a tribo de Levi não tinha herdade, então ela ia trabalhar serviço do Senhor nos templos, que naquele tempo existia templo de pedra. Então, tinha que levar os dízimos dos alimentos, levar alimentos, cevadas, boi, tudo que a metade o povo colhia e uma parte dava para os sacerdotes levitas. Então, os levitas distribuíam para os órfãos e a viúva e os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo, entendeu? Então, era alimentos, e coentro, e cominho, e que o próprio Messias, quando veio, falou para os religiosos fariseus, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã, e negam o mais importante, a misericórdia, o juízo e a fé, entendeu? Então não é dinheiro, que nem hoje se pede dinheiro aí para enriquecer pastor. É alimentos para distribuir com a tribo de Levi e com os órfãos e a viúva e os estrangeiros. Naquele tempo, entendeu? Hoje a gente dá ofertas de alimento, é um alimento que você dá para o necessitado. É uma ajuda
que você dá, vamos supor, um irmão tá desempregado, tem uma conta de luz para pagar uma outra cota, você vai lá, ó, irmão, tá aqui um dinheirinho para você pagar a cota, ou compra uma cesta básica pro irmão que tá desempregado, de necessidade, é isso. Essa é a oferta para o senhor, não é dar dinheiro para pastor corrupto, para ele enriquecer nas suas custas. As pessoas não entendem. Ó, e ele vai falar o que é dízimo aqui, ó. Ó, quer ver? Vocês estão debaixo de roubando a Deus, maldição, roubando os dízimos. O que é dízimo? Roubando. Ó, a nação toda está me não roubando. está falando de nós hoje, está falando... o dízimo todo ao depósito do a nação toda. Que nação? A nação de Israel, do povo judeu. Ó. Cimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o ver? Senhor dos Exércitos. Ó, peraí. E vejam se não vou... Ó, quer ver? Ó, tragamos o dízimo. Olha o que é dízimo. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aqui. Tragam o dízimo todo Nação de Israel. ao depósito do templo, para que haja alimento. Ó, alimento, ó, o dízimo que é alimento. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Ó, abrir a comporta do céu. Tantas bênçãos. O que é a bênção? Derramar chuva para alimentar as colheitas, para eles colher os dízimos, que são os frutos que eles vão distribuir, ó. Texto e contexto, você tem que ler o contexto. Então, o que é dízimo? Alimento, eram os frutos que eles colhiam, que o Criador abria as portas do céu, abria a porta do céu e derramar chuva, para poder o fruto frutificar e eles colher e levar o dízimo para a tribo de Levi, para o estrangeiro, para os órfãos e para a viúva e compartilhar lá. É isso. Vamos dar sequência aqui. Aí falo que o devorador, que é o diabo, se você não levar o dinheiro do dízimo na igreja lá de pedra, que o diabo vai comer a sua finança. E aqui o devorador não tem nada a ver com o diabo. Vou provar mais uma vez. É gafanhoto que ia comer as lavouras dos aqueles que, sacerdote que não estava tava roubando de Deus e não estava levando os alimentos para dar para os estrangeiros e para a viúva. Eles estavam tomando tudo para eles. Por isso que ele falou, sacerdote, vocês estão me roubando, porque está roubando do povo, está roubando de Deus. Está deixando os órfãos, as viúvas e os estrangeiros com fome. Entendeu? Por isso que ele falou, estão roubando de mim. Então não estão dando os alimentos, dividindo para os órfãos e a viúva. Eles estavam pegando só para eles, os sacerdotes. Por isso que ele falou, vocês estão me roubando. Não é dinheiro. Entendeu? Onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, pragas. E as videiras nos campos. É que nessa versão não está gafanhoto, mas diz gafanhoto. o Senhor dos Exércitos. Ó, não dá o seu fruto. Todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Ele vai repreender, ó, o gafanhoto. Dito palavras duras contra mim, ganhamos. Diz o Senhor. Não é gafanhoto aqui. Ainda assim perguntam. Ó, aí se eles obedecer, ele vai abrir a porta do céu, derramar chuva para a colheita dele, para ele distribuir o dízimo. Agora, se ele ficar roubando de Deus e não dar os alimentos para os órfãos, para a viúva, ele vai mandar a praga, que é os gafanhotos, que nessa tradução não está gafanhoto, mas na outra tradução está gafanhoto, que essa praga são gafanhotos. Porque os gafanhotos devoram as lavouras, né, comem tudo, são pragas que comem os alimentos e eles não teriam colheita. Porque eles estavam roubando de Deus, estavam dando para os órfãos e para a viúva e para os estrangeiros. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Repreender o devorador não é repreender o diabo, é repreender o gafanhoto, a praga. Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Aqueles que temem o Criador e o nome dele. Yud-He, Vav-He, Yahu, dos exércitos de anjos. Vocês verão novamente a Yahushua diferença HaMashiach. entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Malaquias Quando o Messias vier, ele falou, não da primeira e depois da segunda vez. Ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando
ateará fogo neles. Ele está falando do dia do juízo do Criador. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir. Porque o próprio Messias vai esmagar os ímpios debaixo dos nossos pés, aqueles que não querem se converter e querem praticar o mal. Aí eles vão ser destruídos pelo Messias, entendeu? Que é o sol da justiça. O sol da justiça é o próprio Messias. E do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que ele dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Elias, que era do tempo lá de Gênesis, ele ia voltar, enviar o profeta Elias no espírito de João Batista, que ia preparar o caminho para o Messias vir, né? Que é a voz que clama no deserto, que ele falou lá, né? João Batista nos evangelhos: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, porque vem aí o Senhor, prepare o caminho para a vida dele. Ele vinha através do Filho, do Messias. Aí o Messias veio, foi batizado por João Batista nas águas e começou o seu ministério, entendeu? Foi ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo para ser provado, e venceu o diabo, e aí depois começou o seu ministério até a sua morte de cruz para nos purificar do pecado, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, entendeu? Acabou aqui. Então foi esse o estudo, tá, irmãos? Vocês, não sei se vocês entenderam. Então não acredite nesses pastores fraudulentos que ficam falando que o devorador, se você não der o dinheiro lá no templo religioso, que o devorador vai passar na sua casa e comer sua finança. Eu não dou dízimo para igreja nenhuma, e graças a Deus aqui não me falta. Tem dia sim que eu tenho mais abundância, como Paulo fala, sei ter abundância e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tem dia que eu tenho fartura aqui, tem dia que eu tenho pouco, mas não me falta. Nunca me faltou o que comer, com a graça e a misericórdia do Pai, né, por meio do Messias. Então, ele me supre de todas as coisas, de veste, de teto, de tudo. Então, não me falta nada. Então, o devorador aqui não passou na minha casa, com a graça e a misericórdia do Pai, né? O que eu dou é oferta para os necessitados, né, quando ele precisa. E essa oferta, às vezes pode ser dinheiro, ou às vezes pode ser alimento, às vezes pode ser uma conta que eu vou pagar do irmão que está desempregado, né? E nem sempre eu vou ter. Vai ter momento que eu vou precisar de ajuda. Tem hora que Deus me dá recurso para me ajudar, ou algum familiar meu que está em necessidade, em dificuldade, ou algum irmão no Messias, mas vai ter momento que eu vou estar precisado, porque eu vou estar em aperto, ou não vou estar precisado, mas também não vou ter para distribuir para os irmãos. Aí eu vou ajudar de outra forma, pregando o evangelho, servindo de outra forma, entendeu? Então o devorador ali é gafanhoto que ia comer as terras dos sacerdotes que estavam roubando a Deus. O que é roubar a Deus? É não dar os alimentos que eles escolheram, não distribuir de maneira correta para os órfãos, para a viúva, para os estrangeiros. E eles estavam levando animais para o sacrifício do Senhor com defeito, que os animais tinham que ser sem defeito, porque os animais representavam o Messias, Cristo, que ia vir para pagar o nosso pecado, entendeu? Então os animais não podiam ter mácula, e eles estavam levando o animal com defeito, e estava falando que a mesa do Senhor era impura, era imunda, certo? E estava falando que o Senhor se alegrava com a maldade e aprovava as maldades, e onde estava a justiça do Senhor? Porque assim, tudo que a gente planta, a gente colhe, cedo ou tarde. Alguns vão fazer corrupção, o Senhor vai permitir, por um tempo, e vão sair desse mundo e não vão pagar o que eles fizeram de errado aqui, mas no mundo da condenação eles vão pagar, e por isso que o juízo deles vai ser ainda pior lá, porque eles pensam que eles vão escapar. Tem muitos aí, que o dia do juízo do Senhor vai vir, o dia da condenação e da salvação, vai vir o dia da ira do Senhor, que é a grande tribulação lá no livro de Apocalipse, né?
Então, como o senhor viu, tem muitos aí poderosos construindo bunker, achando que vão se esconder da ira do Criador, que eles sabem que eles estão em desobediência, que estão fazendo coisa contrária ao Criador, os líderes mundiais aí, os governantes, os falsos profetas, que tem dinheiro, eles estão tudo construindo bunker para se enterrar, porque eles sabem que o dia do Senhor vai vir com terremoto, com um monte de coisa aí. Os terremotos hoje são fraquinhos, mas vai vir um grande terremoto aí no final dos tempos, né? Que nós estamos chegando perto. E eles vão ser soterrados lá naqueles bunkers. São bunkers luxuosos, é coisa de rico lá embaixo. Mas que estão construindo aí, ó. Mark Zuckerberg e outros poderosos aí. Não só ele, tem vários nomes, né, mano? Não vou falar cada um aqui, né? Por quê? Porque eles estão em desobediência ao Criador, fazendo abominações nesse mundo aqui, enganando, manipulando as pessoas, distraindo as pessoas pela tecnologia para afastar a pessoa de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o Criador. Então todos esses vão dar conta no dia do juízo. E não adianta fazer bunkers para fugir, para se esconder, que eles vão ser soterrados lá. Senhor, o próprio Senhor fala, né? Acho que primeiro, segundo Tessalonicenses, que o Criador fala lá, né? Quando disser, porque vai vir a falsa paz do anti-messias, o anticristo, que é um governante mundial que vai perseguir a igreja do Criador, né? Não no começo ele vai vir como Salvador, que ele quer se passar por Messias, né? Se passar pelo Salvador de novo. Porque como o Messias vai vir a segunda vinda, então o anticristo vai vir antes. E tudo é com permissão do próprio Deus, para testar quem é que vai aceitar o verdadeiro Messias, quem vai aceitar o anticristo, que é um governante mundial e vai vir com a falsa paz. Aí, lá em 2 Tessalonicenses, nas suas escrituras, na sua Bíblia, leia lá, está escrito assim: quando disser paz e segurança, que é a falsa paz, virá de repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida. E de maneira nenhuma escaparão. Ele está falando dos ímpios, ele não está falando daqueles que aceitou o Messias, que vão ser protegidos pelo Pai. Nós vamos sim passar a grande tribulação, ser perseguido pelo anticristo, pelo aqueles que são seguidor do anticristo, mas não o juízo do Criador não vai vir sobre a igreja, sobre nós que aceitamos o Messias. O que vai vir é a perseguição do anticristo, né? Mas o juízo do Criador vai vir para os pecadores, para os ímpios, que não se arrependem, tanto grandes como pequenos, entendeu? Por isso que os grandes estão fazendo bunkers aí, para se esconder achando que vai fugir. Não, o terremoto vai destruir tudo, vai soterrar todos lá dentro, entendeu? Porque de maneira nenhuma escaparão, a palavra do Criador diz, porque são fazedores de maldade, entendeu? São descendentes do diabo, esses caras aí. Eles não se convertem, entendeu? Eles são obstinados. É igual esses psicopatas. Já ouviu falar de psicopata? Psicopata, ele não tem arrependimento. Eles fingem ser bonzinho, manipulam as pessoas. Vai estudar sobre psicopata. Vai buscar com os psicólogos e com os psiquiatras o que é um psicopata. Eles não têm remorso. Eles não se arrependem das suas ações. Porque são descendentes do diabo. Na Bíblia fala que são os Néfilins, os descendentes do diabo. Entendeu? Aí as pessoas, quando eu falo isso, falam que eu sou conspiracionista, que eu tô pregando fábulas. Tá nas escrituras, pô. Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todos. Se inscreva no canal inscrito e bem-vindo ao novo inscrito. Fui!